Agora que está sentado é mais fácil eu ver. Quem está pela primeira vez aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? Tinha gente que eu não tinha visto ali ainda. E todo o pessoal ali de Itapema também, daqui também. Muito bem-vindos, Deus abençoe. O teclado fica mais um pouquinho, o louvor vai descendo. Eu sempre digo que Família do Reino não é uma igreja para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Amém? Diga comigo, o propósito é geográfico. Então tem muita gente que diz assim: olha, eu tenho tantas promessas, mas eu não vejo as promessas acontecerem na minha vida. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, enquanto ele não chegou no lugar do seu propósito, as promessas não floresceram. Então a notícia estranha para te dar. Como que assim estranha? Se você é aquela pessoa da tua família que nunca parou quieto, sempre mudou de casa, tem algo dentro de você que diz assim: eu preciso de mais, eu quero vencer na vida, eu quero fazer algo grande. Tem alguém aqui que é assim? Talvez você seja essa pessoa da sua família inquieta, fala: cara, eu não consigo, eu preciso me... Tem mais. Tem alguém que pode dizer assim: tem mais? Tem mais. Se você é um inconformado e você diz: cara, eu não aguento nem a igreja que eu estou, em São Paulo, em não sei aonde, no Nordeste, esse emprego, eu estou ganhando muito pouco, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você está batendo cabeça há muitos anos, aí você chegou lá de São Paulo, rolando aqui em Balneário Camboriú, quicando, Paraná, Rio Grande do Sul. Deixa eu dizer, a notícia é estranha assim. Você fala: cara, mas mesmo assim nada deu certo ainda. Deixa eu te explicar. A notícia é boa, por mais que ainda nada deu certo na sua vida. Talvez você tenha alguém da sua família, um primo, um irmão, um tio, que nunca saiu da mesma casa. O máximo que mudou foi de rua, nem de bairro. Tem alguém que tem alguém assim na família? Que tem um cachorro que tem, né? O cachorro é da mesma idade dele. Nem o cachorro mudou. É o mesmo cachorro, é a mesma casa, é o mesmo emprego, trabalha na prefeitura da tua cidade. Quem tem um primo, um irmão, alguém assim, um cunhado? Tem, sim ou não? Aí você fala: cara, e eu sou um bicho inquieto. É porque tem um chamado dentro de você. Tem algo dentro de você que você disse assim: eu nasci para mais. Eu não sou um conformado. Aí o que Deus vai fazendo? Estou sendo profeta já aqui, nem... O que Deus vai fazendo? Deus vai te tirando do lugar que não é. Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Agora eu quero que você levante as duas mãos para o céu. Assim diz o Senhor: é aqui. É aqui, família do reino, 50 nações, 20 mil igrejas ao redor do mundo, a maior universidade cristã da América Latina, e você chegou aqui no lugar do seu propósito. Diga: eu cheguei no lugar do meu propósito. Tem gente da casa que não falou. Deixa eu filmar quem não vai falar, quem não vai fazer parte das 50 nações. Diga assim: eu cheguei no lugar do meu propósito. Agora vamos falar isso de novo. Vocês vão ficar de pé na hora de falar. 1, 2, 3. Eu cheguei no lugar do meu propósito. Aleluia.
podia acabar o culto. Deus já falou, a revelação foi essa hoje. Você queria uma palavra. Aleluia. Que presença tá forte a presença já no comecinho. Você chegou no lugar do seu propósito. Só que pessoas inquietas, quando chegam no lugar do propósito, cuidado para não ficar inquieto no lugar do propósito. Você só tem que ficar inquieto no lugar que não é teu propósito. Amém? Lucas 15. Tem uma palavra muito forte, irmão. Você vai ouvir algo muito diferente num texto muito conhecido. É um texto muito conhecido. Mas você vai ouvir algo que você não ouviu nesse texto ainda. Verso 11. Aleluia. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pouco depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe o anel na sua mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Tem um glória a Deus aí? Meu Deus. Você está pronto para ouvir uma palavra de Deus diferente? Sei que esse texto todo mundo já conhecia, a do filho pródigo. Glória a Deus. E começaram a alegrar-se. Verso 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamou um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. O resto da história você já conhece. Aleluia. Está preparado? Diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: a união faz a força. Quem já conhece esse ditado, né? Isso vem da Bíblia. Isso não foi alguém por aí que inventou, né? Você vai ver o Salmo 133 que diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas o texto mais forte que eu conheço sobre união é o texto, baixa o teclado só um pouquinho, filha. É o texto da Torre de Babel. A Torre de Babel foi tão incrível, que os homens disseram no coração: faremos uma torre e chegaremos ao céu. E todos os homens falavam uma mesma língua e tinham o mesmo objetivo:
ao ponto que Deus desceu na terra, olhou para o que eles estavam construindo e disse: ninguém poderá parar ou impedir que eles concluam o que eles disseram que vão concluir. Deus está dizendo que mesmo eles, sem ter um propósito de Deus, sem estarem cheios do Espírito Santo, apenas por causa da unidade, eles alcançariam qualquer coisa que eles tinham proposto no seu coração. Isso é forte, não é? E Deus confundiu as línguas para que eles falassem línguas diferentes e se dividissem sobre a terra. Então, o projeto da Torre de Babel não foi levada a cabo. Quando nós lemos o texto do filho pródigo, nós vemos algo que acontece todos os dias entre nós. E não estou falando, eu não vou pregar para desviado. Se você é um desviado, hoje você vai voltar para Jesus, sem eu ter que fazer uma pregação bonita para isso. Você vai se converter e tomar vergonha na cara. A mensagem é outra hoje. Amém? Estou pregando agora outra coisa. Aleluia. A mensagem é diferente, porque é mais um alerta e vai fazer você mudar um pouco o teu conceito do que é o Evangelho e o que Deus espera de nós. Quando você vê a história do filho pródigo, o filho pródigo estava bem em casa, ele tinha pai, ele tinha provisão, ele tinha o quarto, ele tinha tudo que ele precisava, ele não tinha nada que ele não precisasse ali na casa do pai. Só que algo começou a acontecer no coração dele. Uma cilada do diabo. Diga comigo, cilada do diabo. Você quer saber se você está caindo numa cilada do diabo? É quando o diabo começa a semear no teu coração de que talvez você tenha muito sucesso longe do pai, longe de casa. E aqui eu estou falando espiritualmente, estou falando da tua igreja, estou falando de Deus, amém? E ele começou a ter uma ilusão, uma ideia, uma ideia que, na verdade, é uma burrice. Depois que você chegar no final dessa pregação, você fala, rapaz, é verdade. Olha só, o que ele não tinha? Ele precisava de algum... Será que tinha alguma coisa que ele não tinha? E aí ele falou, não, mas eu quero algo meu. Agora começam os problemas. As coisas já não eram dele? Ah, mas agora eu quero algo meu. A união faz a força. E quando o diabo quer destruir, existe uma tática de destruição, que é dividir para destruir. Diga comigo, dividir para destruir. Tanto é que as igrejas não são destruídas de fora para dentro. O diabo, quando quer destruir uma igreja, ele não destrói de fora para dentro, ele destrói de dentro para fora, trazendo divisão. Interessante que a maioria das pessoas pensam que divisão é uma rebelião, que alguém vai sair, abrir outra igreja. E eles falam, não, nossa, teve uma divisão. A palavra divisão, ela tem uma raiz que é di. E a palavra di significa duas. Duas. Aleluia. Obrigado, filho. Agora pode descer lá. Porque agora eu vou entrar num negócio forte aqui, não pode ter teclado. Diga comigo, divisão significa duas visões. Olha que interessante.
Divisão não é alguém sair e montar, e fazer outra coisa, e te levar um grupo. Isso aí é outra história, isso é rebelião e outra história. Divisão é apenas ter duas visões. Então, Deus conhece o poder da união. E o diabo conhece também o poder da união, mas também o poder da divisão. Quem foi a primeira pessoa que causou divisão na história? O diabo. Que na verdade ele era Lúcifer. Quero que você observe o pensamento do filho pródigo, porque hoje em dia, nós estamos vendo uma igreja que infelizmente, né, falando de forma geral, está em decadência, o cristianismo, o cristão em decadência, e você vai observar que a tática do diabo não mudou, o que ele usou com o filho pródigo é o que ele continua usando hoje. Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Como assim te pertence? De quem eram os bens? Os bens eram do pai. Olha o que aconteceu. Agora o filho pródigo, o filho mais jovem, ele queria se sentir dono de uma coisa. E eu já vou direto ao ponto para não ficar te enrolando nessa mensagem, que Deus vai fazer muita coisa aqui ainda. O filho pródigo, ele não queria mais trabalhar em união. Ele não queria mais estar em comunidade. Ele não queria mais estar debaixo de autoridade. Ele não queria mais responder à autoridade do seu pai. Ele não queria mais ter alguém que dissesse para ele a hora que ele acordasse, a hora que ele levantasse. Ele não queria mais viver em comunidade, porque para viver em comunidade existem regras. Sim ou não? Não é assim que a gente fala para os nossos filhos? Filho, aqui nessa casa, pelo menos quem é da minha época raiz, não estou falando desses pais Nutella que o filho gospe na cara, não. Na minha época raiz, o meu pai dizia: meu filho, aqui é assim, não quiser sair de casa, paga as tuas contas. Agora, e várias vezes eu fiz a minha mala. Quem já fez a mala? Eu fiz a minha mala. Só que não durou 5 minutos, irmão. A hora que eu ia pular a janela, eu falei: tá doido, vou dormir aonde? Ia lá no armário, pegava bolacha passatempo, colocava... Porque viver em comunidade vai precisar de um esforço diferente, vai precisar de regra, vai precisar de limites, vai precisar de submissão. E o mais agora que você precisa ouvir: para viver numa comunidade bem-sucedida, precisa haver apenas uma visão. Só que aquele menino disse: cara, eu não quero mais isso. Eu quero ter a minha própria visão, meu próprio dinheiro, mandar em mim mesmo, acordar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. E essa é a maior armadilha do diabo, porque a primeira coisa que Deus viu que não era boa para o homem, o primeiro não que Deus falou na Bíblia, a primeira coisa ruim da história da humanidade, quem sabe qual que é? Lá em Gênesis. Não é, tudo era bom, né? E viu Deus que era tudo bom. Daí a primeira coisa que ele viu que não era boa, e viu Deus o quê? Que não era bom que o homem estivesse... Diga comigo, a primeira coisa ruim da história do planeta Terra e da humanidade é estar só. Então, muita atenção. Deus não criou você e eu para sermos indivíduos solitários. Gente, parece... Isso aqui, há alguns anos atrás, não seria necessário pregar. Mas não existe nada mais necessário para pregar do que isso hoje. Por quê? Porque hoje nós temos um mundo de filhos pródigos, inclusive filhos pródigos que congregam na família do reino todos os domingos.
que eu estou falando para o desigrejado, eu estou falando para os crentes dessa igreja. Enquanto o filho pródigo estava na casa do pai, tinha um pai, tinha uma visão, tinha uma provisão, mas tinha limites, tinha proteção, estava tudo bem. Mas de repente aquele menino disse: eu não quero mais me submeter, eu não quero mais seguir uma visão, eu quero ter a minha própria visão. Isso se chama orgulho, isso se chama egoísmo, isso se chama quando o que o diabo fez lá no céu. Irmão, você tem noção, o diabo é burro. Irmão, perdeu o céu. Fala, velho, o cara estava lá no céu, perdeu o céu. Uma coisa, você está aqui na terra, nunca viu o céu e vai para o inferno. Agora, subir do céu e ir para o inferno é muita burrice. Fala a verdade. Rapaz, você está lá, cara. O que mais Lúcifer queria, meu querido? Ele já era o querubim ungido. Ele estava lá no céu, ele entrava e saía. Ele tinha todas as honras, mas ele agora criou a própria visão. Nós vivemos numa sociedade doente. E nós vivemos numa sociedade, em igreja, extremamente doente. Porque apesar de muitos congregarem na mesma igreja, estão muitos vivendo com a sua própria visão. Suas próprias regras, seus próprios limites e o seu individualismo extremo. Mas isso tem sido alimentado através das redes sociais, tem sido alimentado através, inclusive, de algumas igrejas, e alguns púlpitos e alguns pregadores que estão contaminados por esse espírito de independência. Não existe nada mais terrível do que o orgulho. Vou direto ao ponto. Posso ir profundo ao ponto? E se você pegou isso aqui, você pegou a mensagem inteira. O diabo, irmão, e o filho pródigo é a mesma coisa. A diferença é que o filho pródigo consegue voltar para casa, o diabo não. Você sabia que o diabo é filho de Deus? Até hoje? Rapaz, a cara dos irmãos. Está lá em Jó capítulo 1. E vieram todos os filhos de Deus diante de Deus, e entre eles estava quem? Satanás. Mas isso é outra história. O que aconteceu com o diabo, que hoje é o diabo, antes era Lúcifer, e o que aconteceu com o filho pródigo é a mesma história. O orgulho. Você não tem ideia do tanto que a maioria das pessoas, inclusive aqui presentes, estão embriagadas no seu orgulho. Embriagadas, entorpecidas, cegas pelo orgulho e a vontade de se exaltar. Essa é a armadilha do diabo, que o que ele caiu, ele quer que você caia. O orgulho e a autoexaltação. Agora, olha só a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo uma sociedade onde a mensagem sempre é: você tem um propósito exclusivo e ninguém é igual a você. As músicas que estão sendo cantadas, como que é? Deus vai te exaltar, Deus vai te pôr um holofote, Deus vai humilhar os teus inimigos, e o inimigo é o irmão da igreja, hein? Assim, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, agora, né, vai te ver vencendo e vai se arrepender. Então, pegaram o evangelho, que se trata de deixar de viver para você mesmo
e viver para os outros, para se doar aos outros, para um evangelho que faz Deus te servir, para Deus te exaltar, e você viver um evangelho individualista, aonde é você e Jeová. É isso que foi criado. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter o outro irmão em maior estima que nós mesmos. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Será que Deus está me usando hoje, irmão? Portanto, deixa eu ver. Vai passando. Acho que é o versículo 7. Volta um pouquinho, volta o 5. 5. Isso. É o 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Olha só o oposto do sentimento do diabo. Lúcifer, ele não era Deus, mas queria usurpar o lugar de Deus. E Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Paulo está dizendo que nós precisamos nos esvaziar, porque nós estamos cheios de nós mesmos. E fazer isso porque Jesus fez isso. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só, o diabo quis se fazer semelhante a Deus, e Jesus se fez semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, ele se exaltou? O diabo queria se exaltar, mas Jesus humilhou-se a si mesmo. Hoje todo mundo quer se exaltar, mas Jesus, ele se humilhou a si mesmo. Sendo obediente à morte de cruz. Por isso também Deus, quem exaltou ele? Ele mesmo? Então é diferente quando Deus te exalta e quando você mesmo se exalta. O exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Hoje a mensagem que está sendo pregada por aí é essa. Você não precisa mais viver em comunidade. Você não precisa mais de pastor. Você não precisa mais do teu irmão. Você não precisa mais congregar. Você só precisa de você mesmo, crê em você mesmo. Você mesmo é um cara incrível e tudo que você precisa está dentro de você. Olha o Satanás falando no teu ouvido. Qual está sendo o resultado dessa mensagem? O resultado dessa mensagem, que foi permitida nos púlpitos das igrejas, porque as igrejas permitem qualquer um que nunca estudou a Bíblia pregar, permite gente que não é cheia do Espírito Santo pregar, porque pela vaidade e a vontade de enriquecimento, e pastores despreparados pegaram livros de autoajuda e transformaram em pregações, estão destruindo a igreja, destruindo os irmãos sem perceber, achando que pregar mensagem de autoajuda, mensagens de motivação, está edificando a igreja, e na verdade estão destruindo, porque está alimentando o ego. Hoje você não vê mais ninguém querendo lavar os pés uns dos outros. Hoje você vê gente brigando porque um senta na frente e outro senta atrás. Aqui na família do reino eu tenho ouvido conversinha de que gente está pegando o lugar de sentar do outro. Não, porque eu estou acostumado a sentar na segunda, na terceira cadeira, e fulano sentou na minha cadeira. Porque eu achei que o apóstolo ia me ungir, não me ungiu.
porque eu achei, porque eu quero ser exaltado, eu quero ser aplaudido, eu quero ser levantado, eu quero fazer, eu quero ser reconhecido. Se prepara, porque aquele que se exalta será humilhado, e só quem se humilha será exaltado. Luta para reconhecimento, luta para ser reconhecido, luta para ser visto, luta para ser aplaudido, luta para conquistar, luta, mas não luta para ganhar uma alma, não luta para ter santidade, não luta para fazer jejum, não luta para poder conhecer a Bíblia inteira, não luta para estudar a Exousia, não luta para ler os 4 livros que o apóstolo escreveu, mas luta para pegar no microfone, luta para sentar na frente, luta para ir em algum lugar onde o apóstolo está para ser visto. Ai, que o apóstolo tem que me ver, a pastora Sara tem que me ver, ai. Você está cheio, você está inchado, está na hora de se esvaziar, está cheio de ti mesmo, cheio das suas teorias, eu acho, eu penso, eu vou, e Deus é comigo, e fica atrás de revelação, atrás de profecia, atrás de algum profeta que encha o teu ego, que fale o que você quer ouvir, que Deus vai te exaltar, e que Deus vai te exaltar, e que Deus vai te exaltar. Qual é o resultado disso? Filhos pródigos. Qual é o resultado disso? Indivíduos isolados, humilhados pelo diabo. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Cada um por si. Quando Deus queria destruir um exército, tem várias ocasiões que Deus destruiu o exército. Teve casos aqui que foi lembra de Jonatas e o seu escudeiro? Lembra que tinha um exército como a areia do mar? A Bíblia vai dizer que o que Deus fez, todos aqueles homens juntos iam destruir Israel. Como que Deus fez eles acabar com aquele exército? A Bíblia vai dizer que Deus trouxe confusão no acampamento deles, e cada um virou a sua espada contra o outro. E aí isso acabou. Ou seja, um exército se tornou cada um indivíduo. O exército tinha um general e tinha uma missão. A partir do momento que eles tiraram o olho da missão, tiraram o olho do líder, e cada um se tornou um indivíduo, o que acabou acontecendo? Cada um matou o outro. Agora é cada um por si, e Deus por todos. Todo mundo que vive cada um por si, Deus por todos, é um perdedor. Porque Deus não criou ninguém para ser indivíduo. Deus te criou para você pertencer a um corpo. Pois bem, aqui na família do reino, eu não quero uma igreja cheia de indivíduos egoístas, inflados de egoísmo. É muito fácil, a gente consegue encher um galpão de gente vazia, muito rápido. É só dar entretenimento para eles. Convida um cantor famoso e um pregador famoso, você vai ver isso aqui lotado. É ou não é? Quantas vezes você viu fazer isso? Por quê? Porque não tem propósito nisso. São pessoas vazias, desunidas. Você já assistiu aquele filme 300? Au! Veio desse filme. Não foi o Legendários que inventou. Veio desse filme, o Au. E quem estava dormindo já deu uma acordada boa agora, né? Hã? Tem legendário aí, não? Só tem eu aqui. Cadê os legendários? Aí. Eu sou legendário. Veja comigo. O exército dos 300... E quanto era o exército do rei persa? Não era milhões? Ou sei lá quantos mil? 1 milhão? Não lembro quanto que era. Mas era contra
300. Você viu que os 300 se moviam como um homem só? Um pensamento só? Uma ideia só? Um foco só? Então, deixa eu te dizer. Eu prefiro ter 300 organizados com o mesmo coração, com a mesma visão, do que ter 5.000 aqui que cada um pensa numa coisa e quer fazer uma coisa e todo mundo pensa no que quer e faz o que quer e vai onde quer e simplesmente esquentam a cadeira na minha igreja. Então, nós não enchemos essa igreja com cantor e pregador famoso para encher de gente vazia procurando entretenimento gospel. Por isso você está numa quarta-feira, num culto profético. Talvez você veio até aqui para receber uma profecia, porque alguém falou, lá é culto profético. Tu se lascou. Olha a pregação que tu vai ouvir hoje. Deu errado, mano. Deu errado. Ó, pá! Na orelha. Acorda para a vida. Então, o que acontece? Então, o que acontece? E agora eu quero falar para esses crentes velhos, que é a metade dos que estão aqui. Larga a mão de ser chato. Larga a mão de ser usado pelo diabo, crente velho. Crente rançoso com denominacionalismo. Porque você tem a tua visão, porque na outra igreja era assim, porque eu aprendi assim, porque eu fazia assim. Tudo que o diabo quer. Para você causar uma divisão. Ah, pastor, mas eu não levei ninguém da tua igreja, mas a sua visão não é igual à minha visão, e já são duas visões. E aí a gente trabalha, e vem um crente velho igual você, e chega para um crente novo e solta. Ah, mas não é muito bem assim do jeito que o apóstolo falou, não. O apóstolo é um homem jovem que está aprendendo ainda. E você é o Satanás. Você já viu? Ai, como é que é teu nome? Satanás. Quem já viu esse mesmo? É você. Porque você trouxe a divisão. São duas visões. Agora, deixa eu dizer algo interessante aqui para você. Eu vou falar isso ficar de costa, para não olhar para ninguém. A maioria dos que estão aqui não são filhos espirituais. Não são verdadeiros membros da família do reino. A maioria dos que estão aqui tem algum interesse de estar aqui. Talvez veio procurar namorada, talvez veio arrumar um emprego, talvez veio vender o seu inodê, talvez veio dar um golpe em alguém, talvez precisa de uma oração e vai embora. Eu vou colocar aqui, de uma vez por todas, para você saber se você é uma pessoa unida ou você é um filho pródigo que busca seus próprios interesses. Só existe uma visão nessa igreja. E de manhã, de tarde e de noite, os filhos dessa casa buscam a mesma coisa. E se chama 50 nações. 50 nações. 50 nações de manhã, no almoço, na tarde, no jantar, no café da manhã. Jejua por isso, ora por isso, estuda a Bíblia por isso, aprende inglês por isso, tira passaporte por isso, quer ganhar mais dinheiro para isso. Ele quer ganhar mais dinheiro para dizimar e ofertar mais. 50 nações. Então hoje eu vou te pedir para você deixar de ser um diabo na minha igreja. Porque Jesus disse, um de vós é um diabo. Todo aquele que está aqui, diz que está aqui, mas tem a sua própria visão, você está causando uma divisão. Amém? Tá entendendo? Alguém está entendendo? Se você acordou hoje de manhã e o teu pensamento não foi 50 nações, você não é meu filho espiritual. Se você, quando estava orando para ganhar mais dinheiro, você não pensou assim, eu queria dar mais oferta na minha igreja.
Eu queria dizimar mais na minha igreja. Eu queria semear mais na Sanders. Eu queria, Senhor, pagar uma bolsa de estudo para um aluno estudar aqui, para a gente abrir 20 mil igrejas. Se o teu coração não está queimando com isso, você tem tua própria visão. Talvez você até pense que a Igreja Família do Reino é um lugar para você construir a tua própria visão, mas aqui não tem lugar para isso. Você já viu planta parasita? Ela gruda numa outra para poder se beneficiar do que ela tem. Tem gente que vem aqui assim, ó, vou ver o que eu consigo tirar daqui para fazer minha própria visão. Mas hoje Deus está limpando toda a planta parasita que está aqui pegada. Então não se assuste, se muita gente não volta mais. Eu prefiro 300 com uma só visão, do que um monte de gente se volte um contra o outro, que pense cada coisa uma coisa. Por isso que aqui na Família do Reino a gente diz aqui, você tem que estudar na exousia. Por isso que eu digo aqui, eu não quero você escutando qualquer pregador, pastor ciumento. Não, meu querido, aqui vocês têm um pastor e uma voz, e essa é a voz que nós vamos seguir. Pastor, no filho pródigo, o senhor tirou essa pregação. Tirei. O diabo, ele quer que você fique com raiva da minha pregação. E diga, então vai ver. Quem que esse pastor acha que é? Porque quer mandar em mim. Eu e Jeová. É isso que o diabo quer. E eu estou facilitando para Deus ou te converter hoje, ou para o diabo já te levar de uma vez. Estou facilitando para Deus e para o diabo. Hoje vai tomar alguma decisão na sua vida. Por quê? Você fica se perguntando, por que você não prospera? Vamos falar agora de prosperidade. Mais um motivo para você ir embora. Pastor, agora do que faltava, vai falar de prosperidade. Depois dessa, vamos falar de prosperidade. Irmão, você quer prosperar do jeito que os coaches lá no mundo falam? Vai lá e aprende. Eu vou te ensinar do jeito bíblico. O jeito bíblico é dízimo, oferta, primícia, voto, semeadura, oferta de sacrifício e doação, caridade aos pobres. São 7 princípios financeiros que, se você praticar, é impossível você permanecer pobre. Mas tem um jeito de você praticar esses 7 e mesmo assim não prosperar do jeito que você gostaria. Me pergunte como. Deus só prospera com propósito. E quem tem uma visão individualista não está fazendo parte de um propósito de Deus. Porque, vamos parar para você pensar. Você acha, quantas pessoas morreram hoje e foram para o inferno? Vocês têm noção? Pergunta o ChatGPT aí, quantas pessoas morreram hoje? Pergunta aí. Pergunta aí, quantas pessoas morrem por dia no mundo aí? Alguém me dá um número aí? 170 mil? 170, 180 mil pessoas morreram hoje. Quantas dessas foram para o céu e quantas foram para o inferno? Vamos lá. Vamos para você ver o tanto que o teu evangelho é podre, irmão. O evangelho ridículo que você ouviu. Não é o evangelho que você vai ouvir. Hoje você vai ouvir o evangelho de verdade. Coloca aí quantas pessoas morreram de fome. Dessas 180 mil. Causadas pela fome. 24 mil pessoas por dia morrem porque não tem um alimento para ingerir no seu corpo, principalmente crianças. Mas o teu evangelho é que Jesus vai me exaltar. Você acha que Deus não tem o que fazer, só tem que pensar em te dar uma Mercedes. Deus não tem o que fazer, irmão. Deus está lá no céu, 180 mil pessoas morreram, a maioria foi para o inferno. 24 mil pessoas morreram porque não tem um prato de comida. Você tem uma Bíblia na mão, tem uma igreja top como essa, você tem tudo na mão, e você acha que a única coisa que Deus está interessado é te dar uma casa na praia, porque é o teu sonho. E se Deus te deixou sonhar e ver, então Ele vai te deixar tocar e pegar.
Esse evangelho. Eu quero que o profeta revele o que Deus tem para mim. Sabe o que Deus tem para você? Que você se esvazie de você mesmo. Que você analise os teus caminhos. Que você comece a amar a Deus, amar as almas. Sabe o que a Bíblia diz? Ide por todo o mundo e pregai a toda. Deus está preocupado com o Sudão. Talvez você não esteja, mas Deus está preocupado. Não tem ninguém aqui preocupado com o Sudão. Você vê quantas pessoas morreram no Sudão, nesses últimos 30 dias? Estão enterrando as pessoas vivas lá. Deus está preocupado com isso. Mas você está preocupado? Senhor, me dá um iPhone novo. Esse é o evangelho. Irmão, eu tenho nojo desse evangelho. E eu sinto muito, aqui na família do reino, eu não vou deixar isso entrar. Nós vamos para 50 nações. Eu acabei de falar que nós vamos fazer uma cruzada de milagres lá em Itapema. Tem gente para se salvar lá em Itapema? Aleluia. Olha, falando de prosperidade, Deus não tem problema com dinheiro, pelo contrário, Ele é dono de todo o dinheiro do mundo. Se ser rico não pode entrar no céu, Deus tem que sair do céu, irmão. Quem pegou? O chão dele é ouro, irmão. A ostentação. O chão dele é ouro. Deus não tem problema com o dinheiro. Preste atenção. Agora, para quem que Deus dá dinheiro? Essa é a grande pergunta. Não tem problema você desejar ficar rico. Tem um problema em você não desejar. Fala assim, vontade de ser pobre. Aí, irmão, não é pecado desejar ser rico. Porque Deus pediu para todos os grandes homens de Deus que fossem ricos. Mas a riqueza só virá na sua mão, da parte de Deus, a partir do dia que você entender o propósito. E o propósito não é trocar de carro, o propósito não é comprar casa nova, o propósito não é ir para a Disney, o propósito não é comprar iPhone, o propósito não é você fazer uma compra no shopping de todas as roupas que você já sonhou. O propósito de Deus, prioridade, está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino. Se o teu coração não está primeiro no reino, se o teu coração não está primeiro em 50 nações, se o teu coração não está em 20 mil igrejas, se o teu coração não está em pagar bolsa de estudo para meninos jovens que vão vir estudar para se tornarem pastores nas 50 nações, se o teu coração não é o reino, você está fora do propósito. Então Deus não tem motivo para te prosperar. Só que o legal da prosperidade de Deus é igual a uma mangueira. Diga amigo, mangueira. Quem já usou uma mangueira? Sim? A mangueira, ela tem um propósito. Regar e conduzir a água a outro lugar. O propósito da mangueira é reter água? Conduzir água, sim ou não? Levar, despejar em outro lugar. Essa é a prosperidade de Deus, é igual uma mangueira. Deus te prospera para usar esse recurso em outro lugar. Mas, diga comigo, a mangueira fica molhada também. Então a prosperidade divina é igual a mangueira. Você vai acabar ficando molhado, irmão. Passa tanta riqueza na sua mão, né? Que é natural trocar de carro. Mas não foi por isso que Deus te enriqueceu. Você entendeu? É natural você morar num lugar melhor. É natural você vestir uma roupa melhor. É só natural, porque a mangueira molhou. Mas a riqueza foi transmitida através de você para alimentar multidões. Para pagar uma cruzada. Para você entregar o seu dízimo na igreja. Posso ir profundo agora? A ideia de igreja hoje por aí
não é a ideia de igreja de Deus. Qual é a ideia de igreja por aí hoje? Estão fazendo igreja tipo franquia, ou tipo... como é que é a palavra? Tipo restaurante. Hoje eu como aqui, amanhã eu como ali. Eu gosto dessa comida aqui, mas eu prefiro... Está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, estão fazendo igrejas para pessoas assistirem o culto. Procurando, não, eu gostei mais da igreja do outro, eu gostei mais da palavra. E aí a pessoa vai lá e consome, dá uma oferta e vai embora. Essa é a ideia. Não é a ideia da família do reino. Quem quer saber como é que é a ideia da família do reino? A ideia aqui na família do reino é que nós sejamos unidos. Um cuida do outro. Um convive com o outro. Eu abro a minha casa, eu abro um GC, eu vou num GC, a gente multiplica a GC, a gente segue a instrução do pastor. Meu dinheiro, dízimo, oferta, primícia, voto, semeadura. Meus objetivos, 50 nações. Vou tirar o visto para ir para 50 nações. Vou estudar inglês para ir para 50 nações. Vou ficar mais rico para poder semear a igreja completa. Pá! Sabia que eu já fiz agora um estudo? Estou criando um projeto para as 20 mil igrejas. E eu já tenho calculado quanto que vai precisar para abrir igrejas em lugares remotos do Brasil, lugares mais de menos acesso. Por $20 mil a gente vai construir uma igreja. R$100 mil. Eu tenho valor já aqui de orçamento, de cimento, de terreno, em lugares, obviamente não em metrópoles. Ou seja, vai ter gente que vai falar assim, pastor, eu vou semear uma igreja por mês. Toma, $20 mil. $20 mil, $20 mil. $20 mil. Mas tem gente aqui que o primeiro dinheirinho que ela ganha, ela vai para onde? Vai para a Disney, e vai para a Europa, e vai para não sei aonde, e vai para lá, e esquece da igreja. Esquece de Deus. Irmão, tem corretor aqui, irmão, ele congrega 6 meses. O dia que ele ganha a comissão, ele desaparece. Falei, cadê o irmão? Rapaz, ganhou uma comissão. Quando acabar a comissão, ele volta. Aí ele volta, Senhor, eu estou de volta, dessa vez, Senhor, eu prometo. Escute o que eu vou te falar. Decide hoje. Se você quiser apenas ser um consumidor gospel, por favor, essa não é a igreja para você. Eu quero 300 loucos. Eu quero 300 assim, um grudado no outro, que diz, pastor, eu estou contigo. Eu estou contigo na oração, eu estou contigo no jejum, estou contigo nas ofertas, eu estou contigo na escola, eu quero conhecer essa escola, eu quero ir lá, eu quero conhecer esses alunos, eu quero ajudar a construir essa visão. Nós vamos ter a maior universidade cristã da América Latina construída aqui em Santa Catarina, e eu vou estar junto, e eu estou junto, e eu sou junto. Toma essa decisão, pastor, eu vou ler os teus livros, pastor, eu vou desligar outras vozes, pastor, eu vou parar de assistir o que está aí. Tem gente cristão aqui que tem fuxico gospel no Instagram. Irmão, se você segue fuxico gospel, você está endemoniado e não percebeu. Você ouve todo mundo, você não tem voz, você é um prostituto espiritual, você... Ai, pastor, que palavra forte. Uma quarta-feira, pastor, você é louco fazer uma pregação dessa. Rapaz, eu não faço pregação para você me aplaudir, não sou palhaço de circo. Eu prego a palavra de Deus e aguente quem aguentar. Tranca a porta aí, não deixa ninguém sair, não. Vai aguentar agora aí. Você veio. Quem está entendendo? Jesus não lavou os pés dos discípulos? Quando é que você lavou os pés dos teus irmãos? Ah, pastor, não estou falando literal, não. Estou falando, quando é que você falou assim, nossa, será que meu irmão está bem? Será que o pessoal do GC está bem? Será que a igreja está precisando de alguma coisa? Eu recebo mais ou menos de 50 a 100 WhatsApp por dia. Mais ou menos. 99, não, 100% deles é
pedindo alguma coisa. Sempre. E muitas vezes dinheiro. Sabe quantas vezes eu recebi uma mensagem: pastor, a igreja está precisando de alguma coisa, o senhor está bem? Nunca. Só minha mãe. Minha mãe faz essa pergunta para mim. Porque as pessoas são tão egoístas, elas querem consumir, elas querem sugar, elas querem elas. E você vai ver a diferença entre quem está crescendo, quem está prosperando. São pessoas doadoras, são pessoas que se entregam, são pessoas generosas, são pessoas que servem. Essas estão prosperando, essas têm mais unção, essas têm mais revelação, essas têm mais intimidade com Deus. Pode ver pessoas que quanto mais dá, mais feliz ela é. Quanto mais dá, mais feliz ela é. Quanto mais ela se doa, mais feliz ela é. E o diabo pôs na tua cabeça: se isola. O diabo diz: sai correndo. O diabo diz: vai fazer você sozinho. O diabo diz: você consegue sozinho. Mas isso é uma armadilha do diabo. O povo mais desunido na terra é o evangélico, irmão. Isso é terrível. Todo lugar que eu vou, o pessoal fala: quem que manda aqui na cidade? A maçonaria. A maçonaria não é nem 0,1% dos seres humanos na terra. Nós cristãos somos lá a maioria do planeta Terra. Só que eles têm mais força que nós por um motivo: porque eles são unidos. Um defende o outro, um ajuda o outro, um cuida do outro, e nenhum deixa o outro cair. O evangélico é o único que vai lá e afunda o outro. Estou falando a verdade? Eles são unidos. Os muçulmanos são unidos. O LGBT, que também é 0, alguma coisa por cento da população, faz mais barulho que todos nós juntos, porque eles são unidos. Então o diabo está usando a unidade, enquanto nós cristãos estamos divididos. Cada um pensa numa coisa, cada um busca uma coisa, cada um quer uma coisa, cada um pensa de um jeito diferente, e cada um por si, Deus por todos. E aí nós vemos uma igreja pobre, uma igreja sem força, que não alcança nada, porque cada um tem o seu próprio relacionamento com Deus. A minha mensagem de hoje é: não seja um filho pródigo sentado aí. Eu quero o que me pertence, e eu vou fazer a minha própria história. Deus não criou o homem para que estivesse só. Toca aqui o teclado, não, toca o louvor, sobe todo aqui para mim. Se nós nos unirmos, não haverá nada na face da terra que nós não possamos alcançar. Deus não disse isso da Torre de Babel? Mas aqui tem uma visão. Qual é a visão? Quantas igrejas? É uma universidade? É a maior universidade cristã da América? Se você não acordou hoje pensando nisso, se você não sonhou com isso hoje, se você não se esforçou por isso hoje, se você não veio com a igreja hoje com vontade de ofertar para que isso acontecesse, talvez você seja um filho pródigo, procurando o seu próprio ego, seu próprio inchaço de orgulho. Todos os dias eu renuncio tantas coisas. Renúncia é esvaziar-se. Jesus se esvaziou. Por muitos anos a gente ouviu assim, né? Não desista do teu sonho, não é verdade? Quem já ouviu essa? Não desista do teu sonho. Não desista do teu sonho. Só que a pessoa que pregou isso para você não leu a Bíblia. Hoje eu vou falar o contrário para você. O teu sonho é ruim demais, pequeno demais. Não, porque o meu sonho, sabe qual era? Ter uma casa e um carro. Que miséria, irmão. O dia que eu morri para o meu sonho e comecei a viver para o sonho de Deus, aí Deus disse: 50 nações.
Você não vai ter um carro, você vai ofertar carros. Você não vai ter uma casa, você vai dar casas. Você não vai ter o que comer, você vai dar de comer para multidões. Abraça o sonho de Deus. Vamos caminhar juntos. Não perca um culto. Participe de um GC. Se ofereça. Pastor, eu quero servir. Irmão, deixa eu servir, deixa eu fazer alguma coisa. Bate aqui, vem na obra. Eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Deixa eu fazer alguma coisa. Posso fazer alguma coisa? Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer parte das 50 nações. Alguns sairão daqui e essa palavra vai entrar no coração dele. Em breve nós vamos fazer a Conferência África. Você vai estar lá. Faremos a cruzada em Itapema, você vai estar lá. Faremos o evento em São Paulo, você vai estar lá. Alguns estarão como filho pródigo, em algum lugar procurando encher a sua barriga de algum alimento da terra. Mas você vai estar cheio do Espírito Santo, alimentado pelo alimento do céu. Decida hoje que você vai ser filho dessa casa. Decida, eu vou ler todos os livros do apóstolo. Decida, eu vou estudar na Exousia. Decida, eu vou participar de um GC. Decida, eu não vou faltar mais um culto. Decida, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Decida, eu vou dar bolsas de estudo para esses alunos. Decida, eu vou honrar meu pai e minha mãe espiritual. Decida, eu vou servir esses irmãos. Você não tem noção o que Deus vai fazer na sua vida. Juntos não haverá limites. Nós vamos construir uma cidade do reino. Não seja um odre velho. Quando Jesus chegou na terra, ele disse: eu não consigo trabalhar com odre velho. Sabe quem Jesus estava falando do odre velho? Daqueles crentes, os judeus, tudo que estava lá no templo, dos fariseus, dos saduceus, a elite da sociedade judaica que eram religiosos. Deus falou: não posso trabalhar com esses. Jesus falou: vem aqui o pescador, vem aqui o publicano, vem aqui você, coletor de impostos. Vocês não entendem nada de religião, vocês são odres novos, com você eu consigo trabalhar. Tem gente que eu estou pregando aqui, irmãos, e ele, por dentro dele, sabe o que ele fez durante a pregação inteira? Rebateu. É o crente que joga tênis, irmão. Ele só rebateu, não entrou nada nele, irmão. Ele arrumou todo tipo, não, porque também não é bem assim, não, porque agora o pastor quer ser idolatrado, agora, não, porque só ele que acha que ele, não estou achando nada de mim, irmão. Estou falando que aqui tem uma casa, tem uma visão, tem um pastor, e eu quero que você seja um com a gente, e que a gente vai a 50 nações, e nós vamos dar a vida uns pelos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, levar uns aos outros juntos, carregar no braço uns aos outros juntos. Fique de pé nessa noite.